Graça e paz, amém? Primeira Igreja Batista está muito feliz em poder receber todos vocês que carinhosamente saíram de suas casas e vieram aqui celebrar a Deus e engrandecer o seu nome, por esse feito tão memorável dele ter ressuscitado dentre os mortos para poder nos outorgar salvação. Todos vocês sois bem-vindos. A Escritura Sagrada, na minha reflexão de hoje, eu quero meditar em Efésios capítulo número 2. Você pode abrir a Escritura, caso tenha trazido, e nós faremos a leitura do capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Leremos do versículo 1 a seguir, e a palavra de Deus nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nelas. O Deus que mudou a história está presente nessa noite e anseia em mudar a sua história. A Escritura Sagrada, o texto que nós lemos, começa com uma afirmação: Ele nos deu vida. Paulo, o apóstolo, quando expressa essa afirmação, ele não minimiza a situação do homem sem Deus. Ele não diz que o homem estava enfermo. Paulo diz que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Essa é a realidade central da vida de um homem sem Deus. Morto em seus delitos, morto em seus pecados. Porque a Escritura Sagrada categoricamente nos ensina que o salário do pecado é a morte, e ao mesmo tempo afirma que nenhum ser humano, por mais correto que seja, pode viver sem pecar. Algumas pessoas estão mortas e já estão em estados avançados de decomposição moral e espiritual. Paulo, o apóstolo, quando usa a expressão do versículo 2 e 3, mostra como é a vida de um homem sem Deus. E o versículo 2 e 3 diz: nos quais andaste outrora. Realidade, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Fazíamos as inclinações da nossa carne e também dos nossos
pensamentos. O apóstolo Paulo usa algumas expressões importantes para retratar a realidade de um homem sem Deus. Esse homem sem Deus é um homem guiado. E Paulo diz que esse homem era guiado, primeiro, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo dá na morte. E mundo aqui não é a expressão cósmico da onde vem a criação de Deus, mas esse sistema de valores corrompidos que o mundo tenta constantemente imprimir na nossa alma. Esse mundo corrupto, cujos valores se divergem totalmente da vontade de Deus. E o homem sem Deus anda rumo a este mundo, segundo os parâmetros deste mundo. Paulo também afirma que o homem anda segundo o príncipe da potestade do ar, a segunda força que domina um homem sem Deus. E a expressão príncipe da potestade do ar faz referência aos demônios. Um homem sem Deus está sendo constantemente influenciado pela força opositora de Deus neste mundo, a saber, o diabo e os seus demônios. Um homem sem Deus anda segundo o curso deste mundo, mas também volta e meia faz a vontade do inimigo, que tem projetos de fracasso para a vida de todo humano. Paulo afirma que todos nós andávamos também dessa mesma maneira. E Paulo então acrescenta o terceiro pilar, que faz referência à realidade de um homem que não serve a Deus. Primeiro, ele é guiado pelo mundo. Segundo, é guiado pelos demônios. Mas Paulo diz que ele é guiado pela sua própria carne, essa sua natureza humana, pecaminosa, que constantemente quer pecar, porque é isso que a nossa carne quer. A nossa carne quer pecar, ela quer prazeres ilícitos. A teologia reformada chama isso de depravação total. O homem sem Deus é totalmente depravado, ele é incapaz de tomar decisões que agradem a Deus por meio dos seus próprios esforços. Nós estávamos mortos, mas nesse momento que a Bíblia Sagrada diz que Deus, o Todo-Poderoso, decidiu graciosamente intervir na história da humanidade e possibilitar ela a eternidade, pois o versículo 4 categoricamente diz: mas Deus, neste momento de crise, nesse momento de perdição, nesse momento de óbito espiritual, mas Deus entrou na história, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós o vimos cheio de graça e de verdade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo nos deu vida, pela graça sois salvos. Observe a luz do texto sagrado, Deus intervindo. A salvação não acontece do homem para Deus. Um morto não pode salvar a si mesmo, mas o texto diz que Deus veio. É Ele quem abriu as fronteiras para a nossa eternidade. O caminho foi pavimentado não da terra para o céu, mas dos céus para a terra. Ele veio. E a Bíblia Sagrada mostra algumas descrições que mostram justamente os motivos de Deus ter vindo. Duas palavras importantes. Primeiro, sendo rico em misericórdia. O Deus que nós servimos é um Deus rico. A sua misericórdia é constante. A Bíblia diz que dia após dia, manhã após manhã, a misericórdia de Deus é renovada sobre a nossa história. Hoje a misericórdia de Deus já foi renovada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando você acordar amanhã e abrir os seus olhos, acorde com a certeza que
que mais uma vez a misericórdia de Deus foi renovada sobre você. E misericórdia é a ação de Deus em nos dar o que nós não merecemos, em não nos dar o que nós merecemos, porque o que nós merecíamos era a condenação, mas Deus, na seu ato de misericórdia, não derramou sobre nós a condenação, mas caiu sobre si o castigo que era nosso e que hoje nos possibilita a paz. A Bíblia diz que não somente rica em misericórdia, mas por causa do grande amor com que nos amou. A estatura do amor de Deus é grande. Deus amou de forma incompreensível, de forma fundamental, de forma única, de forma sacrificial. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 18 e 19, vai tentar nos explicar o amor de Deus. Ele diz: a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento humano. Olha que texto fantástico. Paulo faz uso das expressões geométricas. Paulo, como é o amor de Deus, ele diz é grande. Como é o amor de Deus, ele diz é profundo. Como é o amor de Deus, ele diz é largo. Como é o amor de Deus, ele diz é comprido. Como é o amor de Deus, ele fala, ele amou você de tal forma que não dá para encaixar no entendimento humano. O homem é racional, mas não consegue entender esse amor sacrificial. O versículo de número 5 e 6 diz, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que o morto precisa? O texto diz que ele nos ressuscitou. Estávamos mortos. Qual era a causa da morte? Nossos delitos e pecados. Mas Deus entrou na história da humanidade, soprou nos mortos o fôlego da vida. E hoje eu e você, por causa de Cristo, fomos ressuscitados. Ressuscitados, vivificados. Existe vida em nós por causa da vida de Cristo. Portanto, entendemos que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. William Barclay diz que o túmulo e a cruz vazios são os recibos de Deus, dizendo: a sua conta foi paga. A sua conta foi paga. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada devemos, porque Deus em Cristo pagou toda a nossa dívida e todos os nossos pecados. O versículo 8 e 9 nos mostra a natureza dessa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Este é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho nos traz aqui três verdades fundamentais. Por que nós somos salvos? Pela graça, intervenção divina. A salvação não foi de graça, ela foi pela graça. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. O texto diz que o instrumento da salvação é a fé. Mediante a fé